Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. 9 horas em Piracicaba. Olá, bom dia. Terça-feira, 6 de junho, está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu convido você a me acompanhar nesse encontro que temos toda terça-feira às 9 da manhã aqui na 99.5 FM. E eu tenho uma dica para você. Baixe o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba que você encontra na Play Store e na Apple Store. Assim você acompanha a nossa programação e fica bem informado o tempo todo. Para mandar mensagem, dar sua opinião, fazer uma pergunta, sugerir uma pauta, é só anotar o nosso WhatsApp. Anota aí, 971482932. Se você preferir, tem o direct do Instagram no perfil @Jovem Pan News Piracicaba. Você escolhe, tá bom? Escolhe o que você quer fazer, mas fala comigo, que eu tô esperando aqui sua mensagem. Eu vou aproveitar e te convidar também para conhecer o meu perfil no Instagram, que é o @Papo com Cris. Vai lá, me segue e a gente vai bater um papo. E se você quiser saber quem já passou pelo programa, os temas que nós abordamos aqui no Elas na Pan, você pode conferir o meu arquivo no canal Papo com Cris no YouTube. Não tem desculpa para não ouvir o Elas na Pan, tá bom? Bom, estamos começando o primeiro programa de junho, um mês que é marcado especialmente pelas discussões e reflexões sobre o meio ambiente. Aliás, ontem, dia 5 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente pode falar sobre tantas coisas relacionadas a esse tema, né? Água, lixo, ar, oceanos, florestas, bichos. Eu achei legal hoje a gente falar de bichos, da sua presença em nossas vidas, da relação que estabelecemos com eles e da sua importância até mesmo para a nossa saúde, especialmente a nossa saúde mental. Há muitas causas para a gente abraçar nesta vida. Tem causa para todo mundo, mas nem todo mundo está envolvido numa causa, percebe? E entre esses, há sempre os que criticam, apontam o dedo para quem está na luta. Se você batalha pela causa dos animais, então, vixe, tá lascado. Vão te perguntar, por que você não luta pelas crianças, pelos velhinhos, blá, 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 né? Olha, cada qual com a sua causa e ninguém se mete na vida de ninguém. Pronto, falei. Para essa. Os bichos estão na pauta delas na Pan e eu te convido a ficar comigo hoje, porque eu trouxe gente com muito conhecimento para falar com a gente. Fica comigo, eu sou Cris Sanches, tá começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Zoológico Municipal de Piracicaba foi inaugurado, se eu não me engano, eu pesquisei, em 18 de agosto de 1972. Gente, eu estava lá. O meu avô Ricardo me deixou essa memória afetiva, né? E ele me levou, a mim e ao meu irmão, na inauguração do zoo aqui em Piracicaba, que foi um grande acontecimento e foi um dia mágico para mim. Aqueles bichos todos bem ao alcance dos meus olhos, era demais para uma criança lá de... Eu tinha 5 anos na época, eu me lembro muito bem disso. Me lembro bem daquele dia. E ao longo da vida eu tive a oportunidade de visitar outros zoológicos aqui no Brasil e no exterior. A última vez que eu coloquei meus pés no zoo foi em São Paulo. Olha, deve estar fazendo uns 15 anos. Eu levei a minha filha para conhecer. E eu me lembro bem de ter parado para ouvir o rugido do leão. Eu não me esqueço daquela cena, era quase um lamento. Aquele animal devia ser imponente, estava muito triste, era muito claro isso. E foi como se uma ficha tivesse caído para mim. Aquilo doeu em mim e nunca mais eu tive a coragem de colocar os pés num zoológico. Ainda que eu entenda que o zoo é para ser um espaço de acolhimento, de educação ambiental, de proteção de espécies, de estudos e pesquisas. Ele tem sim a sua função, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu não consegui mais colocar meus pés no zoológico. Para falar sobre zoológico, direitos dos animais, convivência com os pets, políticas públicas, eu convidei 2 pessoas muito especiais. Mas antes eu quero dizer que ao meu lado hoje eu tenho o privilégio
de contar com a minha amiga, minha companheira de trabalho aqui, Karina Piscinato. Bom dia, Karina. Oi, gata. Obrigada por estar aqui Bom comigo dia. hoje, que eu Tudo sei que bem? você gosta dos bichos também, né? Que eu sei. Gosto, Como é que tenho chama? 2 filhos, um marido, né? Então a gente gosta bastante. E mais a Mas a Coco Chanel. Coco Chanel. Chanel. Bom, eu te contar quem está aqui no estúdio comigo. Eu convidei a vereadora Alessandra Belucci. Obrigada, vereadora, Bom por dia, estar aqui. Cris. Bom dia a querida. todos. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E o médico veterinário Matheus Santos, que é coordenador do Centro de Controle de Zoonose aqui na Prefeitura. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente tem muita coisa para conversar, tem, né? Eu sei, né, doutor? Eu sei muito bem a sua luta diária aí, né? O seu trabalho. A gente vai falar muito sobre isso. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos. Quero mais uma vez agradecer. E eu já quero sair com uma pergunta aqui. Aliás, assim, essa pauta desse programa foi feita sob medida depois de uma conversa que eu tive recentemente com a vereadora. A vereadora me contou, você me contou, né, Alessandra, uma coisa que aconteceria com alguns animais do nosso zoo aqui em Piracicaba. E eu falei, me dá essa notícia com exclusividade, né? E eu falei, vamos fazer um programa só para você vir contar pra gente o que está acontecendo, o que aconteceu. E eu queria que você, por favor, nos contasse aqui sobre os tigres, né? Conta para os nossos ouvintes. Então, ouvintes, em primeira mão, é a primeira vez que a gente está falando aqui sobre isso, tá, Cris? Bacana. Em Piracicaba é a primeira vez que a gente está noticiando para as pessoas essa transferência desses 2 animais exóticos para um santuário, né? Então, alô, Piracicaba, o nosso zoológico hoje é contra entretenimento, né? É uma luta, né, dentro da minha bandeira pelo bem-estar dos animais. Então, quando eu fui eleita, eu tinha algumas pautas, né, dentro da causa animal, e uma delas era fazer a população entender que zoológico não era legal, principalmente nos moldes que a gente está acostumado a ver, nos moldes que você viu quando você era criança. Então, não é legal você ter um bicho preso, enjaulado, apenas para entretenimento. E aí começaram minhas articulações. Então, dentro do zoo de Piracicaba tinha um avestruz, animal exótico, tinha um urso de óculos, animal exótico, e os tigres, que são animais exóticos. E estariam lá por quê? E para que finalidade? Eles foram caçados? Não. Eles nasceram em cativeiro. Ali existia uma preservação de espécie? Não, porque eles não são da nossa fauna. Então, ali não era lugar deles. Eles estavam ali apenas para engrandecer os olhos de quem passava por ali. E não é isso que a gente quer. A gente quer um zoológico, que acho que a gente pode até amanhã pensar em mudar esse nome. A gente quer um parque ecológico que sirva de acolhimento para animais que não podem voltar para a natureza. E não podem voltar para a natureza por culpa nossa, do ser humano, que caçou, que atropelou, que traficou, que deixou ele de forma ilegal dentro de casas e dentro de cubículos, gaiolas, enfim. Então, o que fazer com esses exóticos que estão ali em pequenos espaços sem o bem-estar que eles precisam? Voltar para a natureza? Não, não podem. Eles não conseguem, Eles não né? conseguem, eles nasceram em cativeiro. E aí a gente tem, né, no nosso Brasil, alguns santuários que acolhem esses animais. E aí eu fui em busca desses locais. Eu já conhecia o Rancho dos Gnomos há 20 anos. Eu já tinha contato com eles, já tinha visitado esse santuário. E começou a primeira luta pro urso, né? Esse urso veio para Piracicaba de uma reprodução ilegal que foi feita em Sorocaba, zoológico, e reproduziu um animal exótico para quê? Para manter enjaulado? Foi devolvido para a natureza? Não. Ele servia para entretenimento. Gente, não existe mais zoológico para entretenimento. Zoológico para entretenimento, ele existiu na época dos egípcios, que eles caçavam os animais e mantinham eles para mostrar poder para toda uma civilização. Olha, eu tenho animais de todas as espécies, de todos os países. Nós não somos egípcios, nós evoluímos. Nós estamos em outros séculos. Então, vamos travar a luta para que esses animais tenham bem-estar. E aí começaram as tratativas. Então, o urso Juco hoje, quem acompanha e vibra com a vida que ele tem. E aí foi transferido. Aí veio a questão dos tigres, né? São 2 tigres de São Bengala, 2 irmãos, né? um macho e uma fêmea, né? Foram produzidos, nasceram em cativeiro. Para quê? Para entretenimento? Não. E a gente conseguiu, né? Graças a uma prefeitura que hoje tem um olhar diferenciado para a causa animal.
falem o que quiserem. Hoje, a causa animal, ela tem pessoas dentro do poder público, dentro da prefeitura, que zelam pela vida dos animais. E todos os projetos pautados, quando eu me candidatei e fui eleita, a gente está conseguindo pôr em prática. Não com a rapidez que eu quero, que você sabe, a gente já conversou sobre isso. Mas o bem-estar dos animais, hoje, ele existe. E aí, vamos levar os tigres para onde? Para o Santuário Rancho dos Gnomos. E as obras já começaram, tá? As obras já começaram. Eles já estão passando o trator, lá é uma fazenda. Eu ia te perguntar, o que você falou de santuário, né? O que são os santuários? São propriedades particulares, São né? propriedades particulares. É gente que se não dedica tem à causa. fins lucrativos, que vivem de doações. Existe uma campanha sendo feita para que o santuário desses tigres seja o maior, o recinto dos tigres seja um dos maiores recintos do Brasil para eles viverem, com cachoeira, com troncos de árvore, com que vai remeter ao habitat deles. É lógico, eles não podem ser soltos, nem são da nossa fauna, mas eles vão ter ali um pedacinho do que eles teriam se eles estivessem livres. Sem entretenimento, sem barulho, sem gente gritando, em paz. A paz que eles teriam se eles estivessem na floresta. Então, pessoal, a gente vai vibrar agora, Piracicaba vai vibrar, porque nossos tigres vão ter bem-estar. O bem-estar que eles tanto merecem. E como todos os outros animais que ainda estão em outros zoológicos do nosso país, mereceriam. Mas nós vencemos. Isso é uma vitória para a causa animal de Piracicaba, para toda a população. Esse é um conceito, doutor Matheus, você que é um veterinário, esse conceito de zoológico é um conceito ao qual o Brasil está se adaptando, há um trabalho. Recentemente, até abrindo um parênteses aqui, eu vi que há uma investigação num zoológico aqui da região de um animal que teria morrido até, acho que era um leão. Sim, foi um leão. Com problemas né, de vermes e de parasitas Sim. na pele, na pelagem. Parece que houve crueldade. É isso mesmo? Eu não tenho acompanhado, mas eu fiquei chocada, né, nesse momento. Do caso desse leão, não foi porque eles pautam em cima como se tivesse morrido de maus tratos, e o que não é uma verdade. Quando a gente pensa num animal idoso, ele tem atrofia de musculatura, então ele fica mais magro, fica mais caquético. Até que, né, a gente passa isso com cães também, com gatos, que às vezes estão no terço final da sua vida, e aí eles acabam ficando mais tempo deitado, magros, o que propicia o surgimento de feridas, que a gente chama de escaras de decúbito. Então acaba acontecendo. Então esse caso é um caso que não se pauta em maus tratos, não, mas que algumas pessoas, por oportunismo, independente, né, acabam querendo criar uma situação ruim. Se a gente pensar na história do zoológico, a gente está falando de uma história que data de mais de 5.000 anos. Começa com um faraó que mandava expedições para a Somália, e aí ele trazia animais, não só animais, tá? Se a gente pensar aí de 5.000 anos atrás, também traziam seres humanos, que eram também colocados em jaulas como prêmio de conquistas, que ele tinha conhecido outros lugares e que eles tinham conquistado terras, riquezas. Então, só o produto, né, para esse faraó, o ouro que ele conquistava não era mais o suficiente, porque ele já tinha muito. Então ele começava a trazer animais e sempre casal, né, traziam em casais animais e tal, e abria para as pessoas verem. Então, começou-se uma história errada do zoológico. O zoológico começou de uma forma errada, uma forma equivocada. E ao longo do tempo, né, isso foi modificando. Surgiu como um símbolo de dominação. Como um então, símbolo de né? dominação, como um símbolo de riqueza, como um símbolo de exibicionismo, né? Então, quando a gente puxa a história do zoológico, começa lá atrás, aí depois ele vai para a Áustria. Na Áustria já começa a mudar o conceito de zoológico, e depois a gente chega no Brasil. O zoológico no Brasil começou com o Museu Emílio Goeldi, para você ter uma ideia. Então era um museu, não era um zoológico. E nesse museu eram representatividades de fauna e flora amazônica apenas, né? Então tinham lagos, as pessoas visitavam e tal.
E aí, depois de muito tempo, aí já com vários zoológicos sendo criados no Brasil, depois de muito tempo, mais de 10, 20 anos, foi criar a SZB, que é a Sociedade de Zoológicos do Brasil, é não governamental, mas a SZB é um grupo, né, que vai buscar aí regulamentar os zoológicos, buscar realmente dar qualidade para os animais que lá estão, investigar de onde que estão vindo a origem desses animais. Só que se a gente pensar em 20 anos que não tinha nada e começaram a surgir os zoológicos todos de qualquer forma, de qualquer jeito, e aí depois entra a SZB, né? A gente tem 20 anos sem nada. Imagina o que isso pode ter acontecido em outros lugares do país e do mundo, né? Então, quando isso começa a mudar, e aí as pessoas começam a mudar a forma de pensar, né? Hoje a gente vê a educação nas escolas, o bem-estar nas escolas, que a gente quer colocar o bem-estar nas escolas. Isso é importante, porque é uma semente que a gente planta hoje, que a gente colhe daqui 20 anos, 10, 15. Não é uma semente que a gente planta e amanhã a gente já está colhendo frutos. É igual uma árvore. A gente fala que o bem-estar ele é uma árvore que tem que ser regada diariamente, que tem que ser cuidada diariamente. Então, quando a gente fala do zoológico, é uma árvore. É o conceito que vem mudando ao longo do tempo. Então, realmente, o que o zoológico ele vai propiciar? O zoológico existem vários pilares, né? E um dos pilares é a educação ambiental, é a pesquisa científica, a preservação de espécies. Mas quando começa algo errado, a gente tem que ir consertando. E consertar não é fácil. A gente vê o trabalho... Matheus, a gente está fazendo isso Sim, na cidade toda, exatamente. não só com o zoológico, dentro da causa animal. A gente teve uma cidade aqui estacionada dentro da causa animal, durante 2 décadas praticamente. E hoje a gente está mexendo num caldeirão, eu falo a gente porque o Matheus e eu, a gente está à frente. O Matheus executivo, eu sou legislativo. E a gente se uniu junto aí à prefeitura para fazer essas mudanças. Então hoje, a nossa pauta hoje é o bem-estar. É o bem-estar dos animais, zoológico, animais de grande porte, os pets, o canil municipal, onde hoje tem o departamento de bem-estar. E a gente está mexendo num caldeirão de quase 2 décadas abandonado. E é preciso dizer que, né, eu fiz um relato aqui muito pessoal na abertura do programa, né, lembrando, fazendo uma menção até à memória do meu avô, que levava a gente, eu e meu irmão, a sempre, assim, toda semana a gente estava no zoológico. Eu fui na inauguração da Cidade da Criança, né, do Paraíso da Criança, e na época, o Dr. Kiel, que criou, né, o nosso zoológico, era um conceito, e não era o errado naquele momento, mas o mundo, e as pessoas precisam entender isso, o mundo evolui. Eu falei que eu sou de um tempo em que fumar na sala de aula, na faculdade, era absolutamente normal. Hoje você não pode fazer isso, né? Nem pensar. E que bom, né, Evoluímos, que bom. Exatamente. E a gente tem que acompanhar e apoiar essas mudanças, né? O mundo mudou. E acho que a causa animal tem sim que ter essa, né? Tem que ter esse apoio. As pessoas têm que ter esse olhar. Tem que perceber, né, que a gente tem que evoluir. Isso é um sinal de evolução, é um passo adiante na evolução. E é isso que a gente tá como civilização. A gente está plantando isso, né, na cidade de Piracicaba. Sim. Então, todas essas ações, não só dos tigres, do urso, do avestruz, que foram para lugares que remetem ao bem-estar, hoje no departamento de bem-estar animal tem um adestrador. Em nenhum lugar do Brasil tem. Piracicaba tem. Um adestrador. Para que um adestrador? Para bem-estar animal. Para o animal que chegou ali com um problema de agressividade ou reativo, o doutor Matheus, junto com o adestrador, trabalham esse animal para eles terem uma chance de terem uma vida normal e serem adotados. Bem-estar. A gente está lutando para isso. 2 décadas, esses animais morriam lá. Não eram eutanasiados, porque a lei não permite, mas morriam de estresse, de depressão, de problemas físicos que o confinamento traz pro corpo. Hoje não. E hoje a gente fala, né, pensando nessa parte do adestramento, a gente fez um levantamento, eram 17 animais que tinham histórico de agressor, né, e eram 17 animais que, como a Alessandra falou, não é que seriam eutanasiados, mas que por questão de manejo, né, e por outras questões, eles acabariam morrendo ali, ficariam ali até o final da vida sem nenhuma chance, né? E hoje a gente fala com orgulho
que os 17 animais que estariam condenados, hoje, são todos animais que estão aptos a serem doados, a serem adotados. São animais, não temos hoje nenhum animal que tenha o indicativo, por questão de histórico de agressor, por questão de não reabilitar, de não conseguir, de ser um animal que não socializaria, a gente não tem nenhum animal com um indicativo de não ser adotado, de não ser doado, ou com um indicativo que possa vir a óbito. Então a gente tem todos os animais lá, até os agressores hoje que são socializados, são sociáveis e que podem ter uma nova chance. Então isso para nós, né, é um orgulho imenso. E quando a gente fala da mudança, né, da forma de pensar, a gente vai ter que acompanhar as novas mudanças, o ser humano, ainda bem, né? Temos alguns que não evoluem, a gente não sabe por quê, que a gente estava conversando no começo, que a gente sofre bastante com abandono, que as pessoas mudam de casa, vão para um apartamento, e o primeiro bem que fica abandonado, né? E aí eu vi uma postagem esses dias no Facebook, tinha um carro lá. Ninguém muda de uma casa que tinha um estacionamento para guardar o carro, ninguém muda para um apartamento e deixa o carro. Por que deixa o animal? Mas ontem eu me deparei com uma situação dessa. A pessoa mudou de uma casa, foi para um apartamento, porque ela falou que ela só podia pagar um apartamento. Desculpa, é mentira. Ela paga um apartamento, ela tem que pagar condomínio. Ela pagaria uma casa pequena. E ela deixou 6 cachorros numa chácara sozinhos. Então, assim, é muita falta de vergonha na cara dessas pessoas deixarem os animais que conviveram com elas há anos. Isso a gente bate isso em cima de política pública, de educação, de punição, de averiguação, porque esses animais estão lá sozinhos e a gente tem um setor de direito animal, a gente tem um departamento de bem-estar animal, porque se você não consegue educar pelo bem, você vai educar pelo mal, então ela vai ser punida, ela vai ser multada, porque não é assim que funciona. Nós temos que defender o meio ambiente, os animais são meio ambiente. Sim, os animais são o meio ambiente. Sim. Nós somos meio ambiente. E eles estão aqui por causa da gente. As pessoas ignoram que existe lei, né, hoje, que protege realmente. Porque a lei, Cris, sinceramente, antes, aqui na nossa cidade, nada era visto com importância. A parte de maus tratos, a parte de abandono, ela era passar manteiga no pão. Ninguém ia atrás, ninguém cobrava. Ah, uma casa mudou, deixou o cachorro. Ninguém ia atrás de quem era o inquilino. Agora vai. O inquilino vai se responsabilizar por esse animal. E ele vai ser multado, e ele vai passar vergonha, ele vai para a delegacia. E é assim que a gente vai educar, infelizmente. Porque se as pessoas fossem educadas, a gente nem precisaria de lei, né, Cris? Aproveitando até, vereadora, que você é uma legisladora, tem essa bandeira muito firme, muito clara, um posicionamento muito claro no seu mandato. Sobre legislação, né? Muita gente às vezes até ignora. Eu sei que você faz um trabalho de percorrer, de advertir, de esclarecer, de educar. Menciona para mim leis que o piracicabano desconhece em relação à responsabilidade como tutor, né? O que ele pode fazer, que ele pode ser penalizado pela lei, né? Ô, Cris, hoje a gente tem inúmeras leis, tanto estaduais, a gente tem leis municipais, a gente tem leis federais, todas elas servem para o nosso município. Então, acorrentar animais é crime. Deixar o bichinho preso lá o dia inteiro acorrentado. Você manter um animal... Existem maus tratos psicológicos. Você manter um animal 24 horas sozinho num quintal, olhando para 4 paredes, é crime, é maus tratos psicológico. Você manter um animal sem abrigo de sol e chuva, temperaturas quentes ou temperaturas frias, é maus tratos. Você manter um animal isolado, como eu disse, sozinho, muito tempo, que nem essa pessoa que se mudou e deixou esses animais sozinhos numa chácara, é crime. E a denúncia de vizinhos que faz com que isso seja combatido. Sempre são vizinhos. Tem muitas denúncias que às vezes não tem fundamento, mas o maior fiscalizador do animal hoje são os munícipes. Porque a fiscalização ela não consegue estar em todos os lugares. Mas você tá lá, o munícipe tá lá, o vizinho tá lá, o parente tá lá. E a gente recebe denúncias, às vezes, de parente. De tio, de tia, de primo que denunciou o outro parente que deixou o animal sem comida, sem água, um animal isolado, um animal abandonado, um animal sem cuidado veterinário nenhum. Hoje a nossa luta, nós estamos batalhando, o atendimento gratuito vem aí para as pessoas que não têm condições. Porque o animal ele precisa de cuidados. E muita gente deixou o animal morrer.
sem nenhum suporte, nem pede ajuda. E é legítimo que tá? uma pessoa que não tenha recursos financeiros possa ser tutor de um animal, né? É legítimo. O município precisa dar esse suporte, não é? Precisa dar esse suporte. O grande problema, as pessoas elas têm que ter consciência. Eu falo que é um reflexo. Tem uma família com poucos recursos financeiros, por que ela tem 5 filhos? Tenha um. Já é difícil você cuidar. Camisinha e pílula tem no posto de saúde. Não, ela tem 5 filhos. Pra quê? Pra todo mundo passar necessidade junto? E ser obrigado a não ter o básico, às vezes? Então, se você não tem condições, por que você tem 15 cachorros? 6 cachorros? Tenha um cachorro. Porque amanhã, se acontecer um problema, é mais fácil pedir ajuda para um. É mais fácil recorrer a um atendimento gratuito, que graças a Deus aí tá para acontecer. Não, a pessoa tem 20 cachorros, ela tem 30 cachorros. Aí todo mundo passa fome e sofre junto. Essa é a consciência que falta, tá? E para isso a gente está batalhando muito para fechar a torneira da natalidade. A gente está indo para os bairros carentes, numa ação inédita na cidade, para começar a castrar os animais dos bairros carentes, para eles não irem para as ruas, para eles não serem abandonados e serem maltratados. Está tendo muito mutirão de castração, né, doutor Sim, Matheus? São ações do Castra Fácil, sim. O número de castração, ele dobrou, né? Se a gente pensar num marco histórico de 10 anos, a gente puxar aí um levantamento desde 2012, né? Eram em média 3.000 castrações anuais. Em 2022, a gente chegou em 6.000 castrações. Esse ano a gente vai chegar em média de 8 a 9.000 castrações. Então, assim, é um número que vem crescendo. A gente está batalhando e chegando aonde precisa. Porque antes eram feitas as 3.000 castrações, mas não chegava aonde precisava. E a gente vem desenvolvendo em parceria com os ACS, que são agentes comunitários de saúde, que estão no Casa a Casa, que estão nas proximidades aí com os lares, com as famílias, e eles também têm ido até as residências, feito agendamento lá. Então, a gente realmente chegar aonde precisa. O leve traz, ônibus que estão buscando, levando. Isso. Então, assim, isso está ajudando bastante. O ambulatório, né, o consultório itinerante, que já vai ser implantado. A gente teve aí no Pira nos Bairros uma palhinha do que ele pode proporcionar para as famílias, do que o consultório pode proporcionar, e é isso que a gente vem batalhando, o credenciamento das clínicas, que é muito importante, né, descentraliza e também gera renda para as clínicas, ajuda o empresário ou o pequeno empresário que está começando com a sua clínica, ou que tem a sua clínica já há um tempo e precisa de um fôlego, consegue atender as pessoas que realmente necessitam. Então, é um conjunto de fatores, é um conjunto de trabalho, né, de um trabalho bem pensado, bem planejado. Não adianta a gente fazer seguir o que a maioria está fazendo só por fazer, porque fulano faz. Por que Piracicaba não faz? Peraí, porque Piracicaba pensa diferente. Piracicaba pensa naquilo que tem que ser feito. Pensa naquilo que realmente vai funcionar. A gente fala, né, eu converso com a Alessandra, a gente conversa também com a equipe, que a gente quer criar um trabalho que perdure. Não é um trabalho que a gente nade e morra na praia. É um trabalho que fique algo só para quem está de fora ver. A gente quer mostrar um trabalho que vai ser efetivo. Óbvio que nada é perfeito nesse mundo, mas a gente quer trabalhar o bom, a gente quer trabalhar aquilo que vai perdurar. Projetos, né, doutor Matheus? Com Acho que certeza. o grande problema hoje, não sei se só no Brasil, mas é que a gente tem que trabalhar projetos, não só mandatos, né? Que os bons projetos tenham continuidade, né? Mas Independente eu falo isso dentro da Câmara, porque eu falo isso. a comunidade tem que abraçar. Sim. Quando você tem um bom projeto, a comunidade não deixa que ele acabe. Eu falo Ela isso para os precisa vereadores. Falo, ao invés da gente só cobrar do executivo, porque eu quero isso, eu quero aquilo, em vez de cobrar, vamos levar já. Aqui está o problema, aqui está a solução, vamos fazer assim. Vamos levar um projeto. Leva um projeto para o prefeito, para a gente conseguir que ele tenha visão do que dá para ser feito mais rapidamente. E foi assim que nasceu toda essa parte do bem-estar animal. Eu desenhei um projeto de bem-estar animal.
dentro de todos os aspectos, animal silvestre, grande porte, os animais do zoo, o departamento de bem-estar animal que hoje existe, eu mapeei todas as necessidades da cidade. E aí, agora, aos poucos, né, com muita... Eu falo que eu sou incansável e eu falo que essas pessoas, elas nunca mais vão esquecer de mim, de tanto que eu cobro, porque eu vou lá e peço. Eu estou conversando aqui no Elas na Pan com a vereadora Alessandra Bellussi e o Dr. Matheus Santos, veterinário, coordenador do Centro de Controle de Zoonoses. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Elas na Pan. 9h36. Olha, chegou a hora da psicóloga Crisoline dar a sua dica no quadro Cuca Legal e ela tem um recadinho hoje sobre pets. Cuca Legal. Olá, Cris. Olá, ouvintes da Jovem Pan News. Hoje vamos bater um papo sobre os pets. Qual a importância deles em nossa vida? Quais são as emoções que muitos desses bichinhos nos ajudam ao longo da nossa história de vida? Quem aí também adora um pet? Seja qual for, um cachorrinho, um gatinho, um porquinho, um hamster, uma cobra, cada um com o seu e com o seu gosto, e tá tudo certo. A relação com o pet muitas vezes traz para quem tem ele, para quem está junto com ele, a sensação de um aconchego, a sensação de uma pessoa que te ama incondicionalmente. Independente se você tá bravo, se você tá triste, ele vai continuar te amando. Muitas vezes olhar para os olhinhos dos pets parece que eles estão nos entendendo. E eu que adoro um cachorrinho também, um gatinho, muitas vezes me deparei ao decorrer da minha vida, meu cachorrinho olhando para mim como se ela estivesse me entendendo. Loucura ou não, não sei. Eu só sei que faz bem, que é gostoso ter a companhia, que o pet nos ensina a amar incondicionalmente. Ele nos ensina a estar por inteiro e a aceitar o próximo como ele é inteiramente, sem as suas dificuldades, sem o medo, seus tabus, suas angústias, sua autoestima baixa. Ele nos aceita e nos ama puramente assim. Porém, existe tudo o lado bom de se ter o pet, né? O lado gostoso de se ter o pet, mas só precisamos tomar cuidado que pode virar algo meio que patológico. Muitas pessoas acabam levando o pet como se fosse uma falta que existe na sua vida. A falta de um filho, a falta de um pai, a falta de um ente querido. E acaba levando para o bichinho essa responsabilidade. E aí é como se o pet fosse da família dela mesmo, entendeu? E muitas vezes tratado como um ser humano. E não estou falando que o pet não é da nossa família. Ele é sim. Porém, nós temos que separar que as saudades de um pai, de uma mãe, de um namorado, ela vai continuar aí. O pet vai ajudar o quê? Trazer carinho, amor e um pouco de paz para o coração de todos nós. Por fim, ter um pet é saudável? Sim, é importante sim, desde que seja feito esse amor de forma ponderada. Ou seja, não substituindo o amor por uma pessoa pelo seu pet, pelo amor do seu pet. Aqui é Cristiane Zulini, sou psicóloga. Meu Instagram é @Cristiane Zulini Psicóloga. Te aguardo na próxima semana. Um abraço. Elas na Pan. Nove horas 39 minutos, estamos de volta com Elas na Pan, hoje recebendo a vereadora Alessandra Bellussi e o médico veterinário Matheus Santos. A gente está falando de bicho, né, gente? Claro, né? E falando muito aqui sobre políticas públicas, sobre zoológico. A vereadora Alessandra Bellussi falou aqui, né, da transferência dos tigres, que a gente vai deixar o nosso zoológico aqui só para as espécies nativas, né, a vereadora? nossa fauna e animais que não podem voltar para a natureza, né?
Tem ainda, além dos tigres, tem mais alguns? Você tinha falado de avestruz, urso e tigres, não. Acabaram os exóticos. Agora o zoológico tem animais da nossa fauna e os animais que não podem ser devolvidos para a natureza. O que falta para o nosso zoológico hoje ser um zoológico modelo, vereadora? Falta muita coisa ainda? Falta, a gente agora, ontem eu descobri, fiquei muito feliz, queria agradecer à prefeitura, que vai ser feito um grande projeto agora por um arquiteto especialista em recintos que remetem ao bem-estar animal. O zoológico vai passar por uma grande remodelação. E esse projeto vai ser todo feito, escrito, e a prefeitura que vai pagar tudo isso e vai fazer essa remodelação para que os animais que não podem voltar para a natureza continuem ali, mas todos os recintos remodelados para o bem-estar animal. Não vai ser uma coisa rápida, né, Cris? Porque o zoológico é grande. Mas então a gente vai fazer toda essa transformação. E por que tudo isso? A gente precisa mostrar para a população que esses animais, eles não puderam ser devolvidos para a natureza porque foram caçados, porque foram atropelados, mas ali dentro eles vão ter bem-estar. E levar as crianças lá, acompanhadas, isso já é feito, tá? Educando essas crianças para que elas respeitem. Para que elas não caçem, para que elas não mutilem, não cortem asas, para que elas respeitem os animais. Porque é muito triste você ver um animal preso. E muitos deles, todos eles estão ali, estão presos por culpa nossa, por culpa do ser humano. Eles não podem voltar para a natureza. Então, essa é uma bandeira que a gente precisa plantar na nossa cidade. O zoológico, ele não é legal, mas ele é necessário para manter essas espécies lá. Quem sabe um dia, todo mundo muito educado, a gente não precise, né? Que esses animais estejam ali, que eles não sejam vitimados de maus tratos e precisem ser mantidos presos. E a gente fala isso para tudo. Não é legal abrigo de animal, não é legal canil municipal, nada disso é legal. Os animais não merecem isso. Os animais merecem ter família e liberdade, né? Os animais aí da nossa natureza. Mas graças aos seres humanos, a gente ainda tem abrigos de animais superlotados, ONGs superlotadas, o zoológico que precisa existir para manter esses animais. E isso tudo é graças à falta de respeito e educação das pessoas. A gente estava conversando isso agora, eu com o Dr. Matheus. A gente estava falando dos animais que estão no canil municipal, no Departamento de Bem-Estar Animal, e que precisam de um lar. Eles vão ser adotados. Quantos são, doutor, hoje? Em média de 50 cães e 60 gatos. E a gente estava conversando, né, eu com a Alessandra. Por mais que a gente amplie, né, o tamanho das baias, né, tem o solário, tem o trabalho que a gente está fazendo, trabalho de adestramento, trabalho de manejo, animais sendo soltos, brincando, enriquecimento ambiental, tomam sol. Por mais que a gente faça tudo isso, né, se torne um lugar bom para eles, né, com bem-estar garantido de fato, nada é como o lar. Nada é como a casa, nada é como a família. Então, a Alessandra está falando, não, porque na minha casa fica solto, tem isso, tem aquilo. Eu falei, mas Lê, é isso. Nada é como o seu lar. Nada é como a sua casa, o aconchego, um lugar quentinho, um lugar que tenha gente o tempo todo ali brincando. E aí, né, muitas pessoas falam, mas vamos fazer mais, precisa de mais local, a prefeitura precisa criar um local maior, precisa... Eu falo, mas não é essa a solução, porque o animal, ele entrou, vai ser medicado, vai ser tratado, e aí ele precisa ir para um lar, ele precisa ir para uma casa. Eu falo que o meu sonho seria, se o número de pedidos de recolhimento fosse o mesmo número de pedidos de adoção, de pessoas querendo um lar, querendo acolher um animal, querendo cuidar de um animal. Eu falo que eu gostaria muito que essa fosse a realidade. E não que criassem mais abrigos, criassem mais vagas. Eu falo que se a gente criar 15 mil vagas hoje, vão ser preenchidas em menos de um mês. Mas, Matheus, né? É bom a gente falar que a gente vai conseguir isso. Sim. A longo prazo. Se a gente estivesse trabalhando isso há 10 anos atrás, se alguém dentro do legislativo que gosta dos animais tivesse batalhado para isso e mudado as políticas públicas, e tivesse estudado lugares que estão dando certo, trouxesse essas ideias para Piracicaba, a gente já teria menos animal na rua. A gente vai conseguir isso a longo prazo, fazendo o que está sendo feito. Indo castrar nos lugares que precisam ser castrados, lá nas comunidades carentes. Não tem carro, nós estamos indo buscar esses animais. Aí a gente vai conseguir fechar as torneiras, porque hoje tem muito animal para pouca adoção. A gente precisa ter muita adoção e pouco animal.
Só vai ter pouco animal a hora que a comunidade carente, que não tem acesso à castração, que não tem acesso à conscientização e educação, comece a ser educada, conscientizada e ajudada. Ir lá buscar o animal e castrar. Aí a gente vai ter mais adoções e menos animais. Mas isso é falta de ação. É falta de ação. Por que agora a gente está conseguindo? Porque eu estou na luta. Então não basta você ter políticos que preguem a bandeira da causa animal. A gente precisa de projeto, a gente precisa de ação. E é isso que a gente está fazendo. Aí a gente vai ter essa realidade que o Matheus tanto fala. Sim. Menos abrigos, menos animais em caso de protetores. Eu tenho 50 animais. Eu tenho o mesmo número de animais que tenho hoje no bem-estar animal. Por quê? Porque esses animais nasceram. E se eles não tivessem nascido, né? Tudo você tem? 50 cães. Ah, só cães. Só. 50 cães. Só. Que não tem girafa, leão. Não, mas tipo gato, você não mistura. Não dá. Com 50 cães hoje é muito complicado você misturar. Mesmo assim, teve um resgate, né? Sim, que eu acolhi sim. 12 gatos. Eu fiquei com De uma 12 gatos. vez? De uma Sim. vez. Gente, é muito bacana. Eu tenho uma prima em São Paulo que se dedica muito a resgate de gatos. Ela é taxista. Ela vê um gato na rua abandonado, ela vê que, às vezes, ninhadas ela pega, ela trabalha para uma ONG que atende. É muito interessante a dedicação das pessoas. Mas hoje no meu gabinete eu tenho uma assessora que tem uma ONG de gatos e a gente faz um trabalho fantástico na cidade, nas colônias de gatos e castra as gatas parideiras e solta no mesmo local, porque muitas delas já não se acostumariam num lar. E com gatoeira, tem dia que 5 horas da manhã a Paola tá me mandando mensagem. Ali, eu tô indo lá naquele local armar gatoeira. A gente tá fazendo um trabalho de formiguinha, né? Porque ainda são muitos casos. Minha mãe tem uma dentista, a doutora Silvia Marchesoni, um beijo pra ela. Ah, A doutora, você conheço conhece a Silvia? Beijo, A Silvia faz Silvia. um trabalho. Sim. Ah, mas isso é muito antigo, isso não é de agora. Ela tem uma área, ela comprou Sim. uma área, ela tem uma chácara onde ela Toda hospeda telada. gatos. Ela tem a vida dela dedicada a isso. É muito lindo, isso é uma causa importante, né? É gente que tem um propósito, né? E cada um com o seu propósito. Chega, eu bato nessa tecla, chega de comparar a luta. Tem luta para todo mundo. Você quer fazer a luta pelos velhinhos, é importante, pelas crianças é importante, pelos bichos é importante também, enfim, por todos. Mas eu cada sou um com a muito sua rotulada, bandeira. viu, Cris? As Eu pessoas, sei, às vezes, imagino. um dia eu tava entrando na Câmara e uma pessoa gritou no meio lá da multidão, olha lá a vereadora que só presta para cuidar de animal. Então, eu presto para cuidar de animal de uma cidade toda, porque uma cidade evoluída na causa animal é uma cidade aí que está alcançando um patamar que muitas cidades do Brasil não alcançaram. Então eu falo isso com muito orgulho. Fui eleita para isso, continuarei lutando para a gente estar sempre melhorando. A gente mencionou aqui num momento aqui da nossa conversa sobre, você estava falando, né, Alessandra, sobre a responsabilidade do tutor, a questão de você saber, né, que você tem que ter condições de cuidar daquele animal. E eu pedi para o professor Ricardo de Souza, que é o nosso consultor, o nosso comentarista aqui sobre finanças pessoais, para falar sobre isso, sobre a importância de você se programar e saber se você pode ou não bancar as despesas com bichinho de estimação. Vamos ouvir o professor Ricardo? Cuidando do bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga da Jovem Pan News. O tema desse mês é um tema que eu tenho um apreço gigante a respeito dos pets. Na realidade, é a respeito de um membro da família. Os pets, eles fazem parte da realidade de muitas pessoas. Só que para que eu possa cuidar mais e melhor do meu animalzinho, eu preciso também ter alguns cuidados da minha vida financeira. Sim, uma coisa tem relação com a outra. Diversas pessoas não se programam para ter um pet. E daí, nesse processo de uma falta de programação, não tem uma despesa programada para atender às necessidades do pet. Mas elas continuam a gastar e incorrem em problemas financeiros. Não é raro ver pessoas com problemas financeiros que acabam depois por afetar a qualidade de vida própria e a qualidade de vida do próprio pet. A primeira dica ou reflexão que eu posso fazer aqui com você é: reflita sobre a sua vida financeira e qual é o valor que você tem destinado para o seu pet. Por que eu faço essa reflexão? Para que nem a sua vida seja comprometida
e nem mesmo a qualidade de vida do seu pet. E quando eu estou falando pet, inclui tudo. Pode ser um cachorrinho, pode ser um gatinho, pode ser um pássaro, pode ser qualquer tipo de pet. Todos eles demandam cuidado. E tal qual as suas necessidades básicas ou as necessidades básicas humanas, os animaizinhos também têm necessidades básicas e carecem de cuidados e, como todo membro da família, um bom mimo. E para isso é necessário, então, que se tenha um valor destinado a eles no orçamento. Pensando nisso, colocando aquela linha adicional no orçamento, você vai saber quanto irá demandar para o seu pet e não terá problemas financeiros com isso. Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas de educação financeira, economia e vida aqui na Jovem Pan News. Elas na Pan. 9h55, eu estou recebendo aqui no Elas na Pan a vereadora Alessandra Belucci, o médico veterinário Matheus Santos e a minha amiga, minha colega, Karina Pisinato. Karina. Oi, tia Salete, beijão, te amo. Tá ouvindo. Olha, eu vou pedir para a queridíssima terapeuta sistêmica cognitiva Ana Braga trazer a sua mensagem aí do Saindo da Caixa. Ela sempre tem uma palavra de estímulo pra gente. Ana, é com você. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Você tem aquele tal dedinho podre? Esse dedinho podre de sempre fazer as escolhas erradas, na realidade mostra muito mais de você do que do outro. O outro é só reflexo daquilo que você se dá de presente. Um relacionamento repetitivo, sempre com as mesmas escolhas, sinal que aquilo lá é a referência que você entende e que você atrai para você como realidade. Como você consegue mudar isso? Só através de consciência e de ter a percepção de onde que está pegando na sua infância e nas suas crenças, que daí transforma tudo e você tem outras escolhas e o tal relacionamento que tanto que você quer vai se transformar naquilo que você mais almeja. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. Elas na Pan. 9h57 e a gente tá na reta final do Elas na Pan nessa terça-feira. Deixa eu lembrar vocês, semana que vem é feriado de Santo Antônio, dia do nosso padroeiro, não tem Elas na Pan, infelizmente. A gente vai voltar só no dia 20. E eu quero agora deixar aqui a palavra aberta para o Dr. Matheus Santos, nosso veterinário de plantão aqui, está sempre nos atendendo. Karina quer falar. Fala, Cá. Fiquei sabendo que o Dr. Matheus tem uma agropecuária. E daí eu falei para ele falar o nome onde fica para a gente poder ir lá comprar ração. Tem hotel, tem tudo. É uma mega estrutura. Não é uma só, pelo que eu fiquei sabendo. Fala, Dr. Matheus. São 3 lojas, né? A Luma Agropecuária. E o nome Luma é de Lucas e Matheus, que é homenagem ao meu irmão. Meu irmão faleceu faz um ano e 4 meses de suicídio, depressão, né? Então, tem toda uma história por trás da empresa. E aí, hoje a gente expandiu. Então, era uma loja. A loja 1 fica na Avenida Luiz Ralph Benatti, 1278, no Mário Dedini. A loja 2 fica na Américo Brasiliense 335, ali na Vila Resende, ao lado do Baronesa. E a loja 3 na São João, número 48, próximo ao Cocão ali. Então tá bem pertinho. Então a gente tem aí essas 3 unidades. A loja 3 tem banho e tosa também. A gente já tá com os trabalhos de banho e tosa. A loja 3 fica na São João, número 48. Uhum. E na loja 2 e na loja 3 tem a parte de hotel e creche, né? Para animais também, ali junto com o Brincacão. Né? Tem toda a parte de veterinária, de atendimento, tem tudo ali. Né? Então, tudo que precisar, a gente tá à disposição.
eu costumo falar que hoje a gente está completinho, né? Para poder atender não só a parte de alimentação, de acessórios, mas a parte de cuidados também com os animais. Que legal a gente poder trabalhar com aquilo que a gente ama, né, doutor? Com Isso certeza. É muito bacana, né? Vereadora, combativa vereadora Alessandra Belotti, a mulher dos bichos. É isso aí. A vereadora que só serve pra cuidar de bicho, né? Que bom, por favor, continue servindo para cuidar dos bichos. Olha, o meu recado é que, gente, eu vou continuar. E eu vou mudar, a gente vai mudar essa cidade. E olha, a gente é tão reconhecido que tanta gente vem pra cá conhecer. Vários prefeitos já vieram conhecer o trabalho daqui. Cris, falta muito, né? A gente falta muito. Mas não pode parar, né? A gente não pode parar, a gente tem que continuar batalhando. E eu fui eleita pra isso, né? A minha vida toda eu cuidei de bicho. Eu não fiz campanha política. Na verdade, eu tinha vergonha de falar que eu era candidata. E por livre e espontânea pressão da Valéria, que me insistia muito pra me candidatar, eu fui lá, me candidatei, não fiz campanha nenhuma. E fui a mulher mais bem eleita, né? A vereadora que mais recebeu voto. A mulher que mais recebeu voto dentro da Câmara. E eu falo isso com muito orgulho. Como você disse, quem tem uma bandeira e luta por ela é um reconhecimento, né? E hoje estar no Poder Legislativo é poder socorrer os animais da cidade toda. É poder trabalhar em prol de todos. Não um ou dois que cruzavam meu caminho, mas uma cidade toda, os animais de uma cidade toda. Então, doa quem doer. Continuarei lutando por eles e pra eles. E quem cuida de bicho, cuida de gente. Porque quem que não quer ter uma cidade que trate bem seu animal? Todo mundo. Olha, né? eu seleciono uma frase para terminar o programa. E eu fui buscar uma dita por ninguém menos que o Mahatma Gandhi. Ele disse o seguinte: a grandeza de um país e seu progresso podem ser medidos pela maneira como trata seus animais. Isso se aplica à cidade também, né? Então, tomara que Piracicaba, né, seja uma cidade evoluída quando a gente pensa, né, em como a gente lida com os nossos animais. É isso. Com certeza. Obrigada, doutor Matheus. Mas já obrigada, acabou, vereadora. Acabou. Você já pensou? Eu queria só deixar, se me permite, rapidinho, deixar o último recado, pedir a todos que estão ouvindo que conheçam o Departamento de Bem-Estar Animal. A gente tem aí o Domingo Animal, no último domingo do mês, onde as pessoas podem ir aprender, ter técnicas básicas de adestramento e também poder passear com os animais do Departamento de Bem-Estar Animal e também para que as pessoas vão conhecer para adotar, dar uma chance para os animais que estão lá. Eles são animais que já são amados e precisam ser mais amados ainda. Como eu disse, nada melhor que o aconchego de um lar, o aconchego de uma casa, o afago de uma família. Então, eu faço esse apelo para que as pessoas que pensem em ter um animalzinho, pensem em adotar um animal, vai no Departamento de Bem-Estar Animal. E olha, eles são adestrados, tá? Vocês não vão achar em nenhum lugar animal para ser adotado que já vem com comando senta, deita, fica. Com todo o comandinho que vocês precisam, eles já vão ser adestrados e direcionados para vocês. Último domingo do mês, fala o endereço e o horário. Na Rua dos Mandis, sem número, no Jupiá, último domingo do mês, tá? A gente sempre vai postando antes nas redes sociais da CIMAP. Também deixar o meu agradecimento imenso à secretaria, ao secretário, Alex, Filemon, né, a toda a equipe, né, que realmente está empenhado. E sempre que eu vou lá... Meu Deus, e sem eles nada disso nada disso. Prefeito também que está empenhado. Secretários e do prefeito, nada disso a gente estaria conseguindo. Porque no grito a gente não consegue nada, né? O vereador que só grita, ele não faz nada. A gente está aqui com um projeto para fazer e aí a gente é ouvido. Maravilha, gente, foi um prazer. Obrigada pela presença de vocês. Karina, obrigada, viu? Sempre um prazer. Continua cuidando bem da Coco Chanel. Coco Chanel. Por favor. E o programa Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aos meus convidados, Alessandra Belucci, Dr. Matheus Santos, na técnica, o apoio do querido Bruno Alves, Euclides Sanches. Espero você todas as terças, aqui na 99.5, a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Eu volto agora só no dia 20. E às 11 tem o Jornal do Esportes, com Marcelo Sá e Leandro Bolles. Bom dia, Piracicaba e região metropolitana. Uma ótima semana. Você ouviu Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.